Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos, irmãos, abrir nossa Bíblia em Provérbios. Capítulo 16 de Provérbios. Amém? E vamos ganhar tempo, apenas vamos ler apenas o versículo de número 18. Provérbios 16, 18. Eu vou ler, os irmãos depois, primeiro eu vou ler, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Vamos repetir juntos? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Amém. Nosso Deus, Pai eterno, estamos reunidos aqui, queremos agradecer por chegarmos aqui, por mais um dia que passou, por esta noite, por este culto, e pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, trabalhe em nossos corações, através da Tua palavra, me põe em Tuas mãos, depende do Senhor, que o Senhor nos ajude a crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, nos ajude a entender a Tua palavra e a praticar, nos conceda sabedoria do alto, Pai, e inteligência espiritual, Pai, tudo que é contrário, que cai por terra em nome do Senhor Jesus. Pai querido, também, se alguém está no caminho, né, que o Senhor proteja, que o Senhor traga em paz, nesta noite chuvosa, que o Senhor livre do mal. Pai, pedimos isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus. A igreja diz, amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Aos que vêm de tão longe, os que vêm de tão longe, dai amor, dai amor, dai amor. Aos que vêm de tão longe, aos que vêm de tão longe, dai amor, dai amor, dai amor. A igreja. Da raça, nem a cor de sua pele, ame a todos irmãos que faz o bem. Aos que vêm de tão longe, aos que vêm de tão longe, dai amor, dai amor, dai amor. A glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos apresentar as visitantes desta noite. A irmã Neide, mais uma vez, está ali conosco. Deus abençoe. Glória a Deus. Também a Elisângela, né, filha da irmã Lindalva, também, que nos visita, também deu uma paradinha na caminhada, está aqui conosco mais uma vez. Se tem alguém mais, irmãos? Tem Juliana e Caiana, porque é praticamente nossa, que estão ali também, vieram de longe. Deus abençoe. Então, acho que não tem mais ninguém visitante não, né? Então, a gente pode dizer, sejam bem-vindas, em nome do Senhor Jesus, porque nós amamos vocês, amém? E fica aqui para a meditação das irmãs, né, que estão nos visitando, certo? O Salmo de número 100 e o verso 1, né, para a meditação dos visitantes. Verso 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria
e apresentai-vos a ele com canto. Amém? Visitantes, sejam bem-vindos, sua presença, oh, glória. Senhor, sobre te levante, a igreja te dará paz, e que dessa amada visita não esqueceremos jamais. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Aleluia. Deus te ama e eu te amo, e assim viva eu e você. Aleluia. Jesus te ama e eu também. Amém. Meus irmãos, nós estamos ainda meditando, né, no livro de Provérbios. Estamos falando sobre sabedoria. Terça passada a gente, né, terminou, né, a nossa meditação quanto à língua, né, contra as palavras. A gente viu que o sábio, ele evita falar, né? Ouve mais e fala menos. Quando fala, a gente viu que a gente deve, né, esperar o momento certo de falar, né? Falamos muitas coisas aqui, porque a vida e a morte está no poder da língua. A gente leu um texto de Provérbios que fala sobre isso, né? E palavras que não devem sair da nossa boca, né? Mas o sábio usa a sua língua, né, para dar saúde, para aconselhar, né, para abençoar, né? Então, devemos deixar, né, a mentira, a fofoca, né, o semear contenda, tudo isso não agrada a Deus e é de quem é tolo, não é de quem é sábio, né? O crente que é sábio, ele deve verdadeiramente, né, não é verdade, irmão? Saber usar as palavras, a língua. Não é fácil, né? Mas a gente precisa orar e pedir a ajuda de Deus através do Espírito Santo e ter cuidado com o que a gente, né, como a gente utiliza, né, a nossa língua. Amém, irmãos? Não foi? Aí, e falamos outras coisas mais em outras doutrinas, tudo falando sobre a sabedoria. Agora, nós vamos, que a gente leu um texto aqui de Provérbios 16, e a gente vai retornar aqui, a Provérbios 16, a gente leu aqui o versículo 18, porque não deu para a gente começar a falar sobre, né, a soberba e a humildade, né? Então, o livro de Provérbios, como os irmãos estão podendo ver, né, aqui nesse versículo, puderam ler conosco aqui nesse versículo, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda, né? E, logicamente, né, isso está escrito, né? O Espírito Santo faz questão de deixar registrado para que a gente tenha cuidado, né, e seja sábio ao ponto de não semear soberba em nosso coração, né? Não praticar soberba, semear soberba, porque é um pecado. Então, na verdade, quem é crente, né, e é sábio, procura a ser humilde, procura a humildade. A humildade de Deus se agrada. Mas a soberba não, a soberba é um pecado, né? Então, quem é crente e deve ser um crente sábio, né, deve aprender que a soberba é um pecado que traz queda, que traz ruína. Então, quem é sábio é humilde. Agora, o tolo, né, o que não tem sabedoria, tem alguns crentes, irmãos, que não cresce, né, é menino, né, espiritualmente. Então, é um crente menino, um crente tolo. Então, o que acontece? Ele vai ser soberbo, né? Porque ele não tem entendimento, não é sábio. Quem é sábio entra no caminho da humildade. Mas quem é tolo, né? Menino na fé, crente carnal, crente que ainda
não cresceu como Deus quer que a gente cresça na graça e no conhecimento, né? Deus quer que a gente seja sábio. O apóstolo Pedro disse: antes crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também Paulo disse que a gente, em outra carta, né, aos Coríntios, na carta aos Coríntios, ele vai dizer que a gente deve ser menino na malícia, mas adulto no entendimento. Então, quem é sábio, entendido, na verdade, vai evitar a soberba, o orgulho, a prepotência, a arrogância, porque são pecados e que levam à queda, levam à ruína, né? Enquanto que o tolo não, ele vai se deixar levar pelo orgulho, pela soberba e tal, né? Mas o sábio vai evitar esse pecado. O tolo vai entrar por esse caminho e vai sofrer. Amém, irmãos? Bem, a soberba, irmãos, é considerado a mãe, podemos dizer, a mãe de todo pecado. De todo pecado. Já pensou? Pense num pecado mais absurdo que tiver. O pior, a soberba ainda é pior. Por quê? Porque da soberba procede todos os outros pecados. Na verdade, o primeiro pecado acometido foi por causa da soberba. E quem cometeu esse pecado? Nada mais, nada menos do que o diabo, né? O diabo, que outrora um querubim ungido, né? Ainda, né, como houve uma tradução através de Jerônimo, chamado Lúcifer, né? Porque o Lúcifer é anjo de luz, anjo de luz. Ele não é mais Lúcifer, né? Mas ele chegou a ser Lúcifer, não é verdade? Era um querubim, um anjo, um querubim ungido. Mas a soberba, devido à sua alta posição que Deus lhe deu, foi Deus que deu a ele toda a seu esplendor, toda a sua glória, foi Deus que deu a ele. Como Deus deu também o livre-arbítrio a ele, como também deu o livre-arbítrio a todos os anjos. Deus não criou robôs, Deus criou seres com capacidade de decidir, de escolher. Então, infelizmente, Lúcifer, ele, apesar de ser tão esplendoroso e de ter recebido tanta coisa de Deus, pelo seu livre-arbítrio e através da glória que ele tinha, ele se ensoberbeceu. Tem dois textos na Bíblia, irmãos, não é? O primeiro que vamos ler agora é Ezequiel capítulo 28. Esse é um texto, não é, atribuído ao rei de Tiro, mas que, né, pela analogia bíblica, é aplicada também a Satanás. Acompanhe comigo aí, né, Ezequiel 28, 12 ao 17. Glória a Deus. Enquanto vão colocando ali no telão, vou vendo aqui. Ezequiel, capítulo 12. Perdão, 28, né? 28, 12. É isso aí. Ezequiel 28, na verdade, e o versículo de número 12. A gente vai ler do 12 até o versículo 17. Amém, irmãos? Os irmãos vão acompanhando. Olha o que diz a palavra de Deus. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Quando, irmãos, ele se refere a Éden, jardim de Deus, não, aqui não é o Éden em que o paraíso na terra que a gente vê lá em Gênesis, né, qual Adão e Eva andavam, mas era uma espécie de paraíso em que
não é verdade? Em que ele estava. Então, continua. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Você vê aí todas essas pedras preciosas que mostrando o esplendor, né, que ele tinha. E quando fala de pífaros, tambores, fala de música. O que dá a entender aqui, né, que ele havia uma posição dada por Deus para adoração, para louvores a Deus. Certo? Versículo 14, continue. Tu eras querubim ungido. Querubim, irmãos, é uma classificação de anjo, é uma hierarquia de anjos. Existe serafins, existe querubins, existe anjos e existe o arcanjo, que é o líder dos anjos, Miguel, o arcanjo Miguel. Ele era um querubim, que era um guardião, né? O querubim é uma espécie de anjo guardião. Então vamos lá. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Ou seja, há um acesso próximo ao trono de Deus, né? A santidade de Deus. Não eram todos que iam, mas ele tinha esse acesso. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Repita comigo, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é pecado, né? É pecado, até que se achou pecado nele. Qual foi o pecado? Foi o pecado da soberba. Veja o versículo 16. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração, olha aí, irmãos, elevou-se o teu coração, soberba, elevou-se o teu coração por causa da tua, o quê? Formosura. Ele era tão cheio de esplendor, não é verdade? Porque Lúcifer quer dizer isso, né? Anjo de luz, estrela da manhã, resplendor, né? Mas elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, quer dizer, ele era tão cheio de formosura que acabou se ensoberbecendo, elevou-se o coração, quer dizer orgulho, quer dizer soberba no coração dele. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele não deixou de ser inteligente, não, mas tem uma sabedoria agora corrompida para o mal, né? Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Amém? Você aí fica claro, por terra te lancei, expulsão, fala de quê? Né? Deposição, foi deposto, foi expulso, foi lançado fora. Repetindo, aqui nós vemos em Ezequiel um texto, né, voltado para o rei de Tiro, mas pela analogia bíblica, também isso é aplicado a quem? A Satanás. Amém, irmãos? O resplendor, o poder, a glória que levou ele ao quê? Ao pecado da soberba, e com isso ele foi o quê? Expulso, foi deposto, foi colocado por terra. Amém? Esse é o texto de Ezequiel 28, é um dos textos, como eu falei, 12 ao 17. Mas existe outro texto também, atribuído também na mesma lógica, no livro de Isaías, agora do profeta Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14. Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14. Olha o que diz aqui.
como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a quem, irmãos? A quem, irmãos? Ao Altíssimo. Quem pode dizer amém? Não é verdade? Mas o 15 diz o seguinte: e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Por quê? A soberba dele, né? Ele quis ser igual a Deus, né, irmãos? Diante de tudo. Esse foi o pecado da soberba, do orgulho, né? Quando a gente fala de soberba, arrogância, orgulho, prepotência, tudo isso aí tem esse significado. E aí, irmãos, o que foi que aconteceu devido a isso? Uma batalha no céu. Porque ninguém pode, né, se igualar a Deus. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Então ninguém pode se igualar a Deus. É aí que Lúcifer deixa de ser o Lúcifer, né? E passa a ser o quê? Satanás, o diabo, não é verdade? Que é o adversário, que é o inimigo. E ele tem uma sentença, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Será o fim dele, nos tempos do fim, quando chegar os tempos do fim, não é? Pois bem, então, olha o que diz aí em Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7, 8 e o 9. Olha o que diz: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos. Ora, Miguel, irmãos, é o arcanjo, é um anjo que é acima, é um comandante, é um líder dos anjos, do exército dos anjos, né? Então Deus não guerreou com o inimigo, não. Deus levantou Miguel, né? E o nome Miguel é quem é como Deus. Quem é como Deus? O nome de Miguel significa isso. Quem é como Deus? E Miguel lidera aí, então, os anjos de Deus, não é verdade? Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem é o dragão, irmãos? É o diabo. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Ou seja, quem eram os anjos do dragão? Eram os anjos que o inimigo convenceu a levantar-se contra Deus, na verdade, a rebelar-se contra Deus. Esses anjos, na verdade, o que? Se transformaram em quê? Em demônios. Então houve uma batalha no céu, né? Do arcanjo Miguel e os anjos de Deus contra o diabo, que é o dragão, e os seus anjos, que são os anjos caídos, demônios. Amém, irmãos? E o versículo 8 diz o quê? Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E aconteceu o que com ele? Versículo 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Amém ou não amém, irmãos? Pois bem, aí a palavra de Deus diz que a nossa luta, né, não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra os principados e potestades, os príncipes das trevas deste século, nas regiões celestiais, né? Quando fala nas regiões celestiais, fala do primeiro céu. Esse primeiro céu é o céu que nós vemos, é a atmosfera, são os ares, que pertence ao quê? Ao mundo. É o céu que nós temos, que o mundo tem, que nós vemos, é o chamado primeiro céu. Logo, então, esses demônios estão aqui na terra, operando nos ares, né? Nas regiões celestiais. E agora, cada dia mais, o inimigo tem um ódio contra o povo de Deus. Ele sabe que está sentenciado. Nós lemos aqui, já há uma sentença para ele. Ele não pode ser mais salvo, perdoado, né? Mas ele está condenado.
juntamente com os anjos. E o alvo dele, irmãos, né, é tirar de Deus as almas que querem servir a Deus, que são do lado do reino de Deus. Ele é o inimigo das nossas almas. Então, a nossa luta é espiritual, porque é contra ele e é contra os anjos. E para isso, Paulo vai falar em Efésios 6, 10 em diante, acerca que nós devemos nos revestir do poder de Deus, nos fortalecer do poder de Deus e nos revestir da armadura de Deus para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Amém, irmãos? Ora, irmãos, foi o diabo que vai, lá no livro de Gênesis, enganar Eva e o induzir ao pecado. Ou seja, quando o homem foi criado, Satanás já tinha se rebelado, e já tinha pecado, já tinha se rebelado e já tinha sido expulso do céu. E você vê que ele é o protagonista principal também da queda do homem, porque ele vai induzir, através da serpente, ele vai induzir Eva, a desobedecer a Deus para participar, comer da árvore da ciência do bem e do mal. E ela participa daquela fruta enganada pelo diabo, e depois da Adão depois participa, o homem peca, a queda do homem acontece, a natureza pecaminosa do ser humano é afetada pelos nossos pais, e todos os outros tipos de pecado vêm. Mas quem foi o primeiro a pecar? Foi Satanás. Qual foi o pecado? Soberba. De modo, irmãos, que é um pecado muito grave. Teve um pastor que disse assim, que quando Deus vê um homem, no sentido geral, homem, mulher, o homem é o ser humano, soberbo, Deus vê Satanás nele. Porque o primeiro pecado cometido contra Deus foi a soberba, e foi Satanás quem pecou. Amém, irmãos? Por isso que Salomão, o livro de Provérbios, o Espírito Santo deixa registrado aqui, que a soberba é um perigo, porque é um pecado. Olhe, eu entendo, dentre muitas coisas que a Davi tinha, que Deus, o nomeou como que? O homem segundo o coração de Deus. A Bíblia vai falar isso. Davi era o homem segundo o coração de Deus. O que é que o medonho Davi tinha, para ser o homem segundo o coração de Deus, que agrada ao coração de Deus. De muitas coisas que Davi tinha, irmãos, que agradava a Deus, era a humildade. Mas além da humildade, Davi era um homem prudente, em que se preocupava, com a sua vida espiritual, ainda que ele pecou, mas ele se arrependeu e abandonou o pecado, Porém, nós vemos a Davi, um homem muito prudente com relação à sua vida espiritual. Ele era um homem que constantemente, pedia perdão a Deus dos seus pecados. E o que é mais interessante, a gente teve uma aula agora há pouco, para quem está vindo para a escola dominical sabe, que nós tivemos uma aula que nesse caminho para o céu, nós devemos confessar o nosso pecado e abandonar o nosso pecado. Aí na revista não está citado a passagem de Davi, mas eu falei para os irmãos, olha, Davi era tão prudente, que ele não só confessava os pecados que ele cometia, mas ele se preocupava até com os pecados que ele nem sabia que tinha pecado. Ou seja, a natureza pecaminosa em nós é tão terrível, que há pecado que a gente nem sabe que pecou e pecou. São os chamados pecados ocultos, pecados que nem a gente mesmo sabe que pecou. E Davi era tão prudente, que ele pedia perdão até por esses pecados que ele poderia ter cometido, e que ainda ele não tinha sentido aquele pecado. Amém ou não amém? Por isso que eu entendo que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Como ele era preocupado com a sua vida espiritual. Será que nós somos assim também, irmãos? Preocupados com a nossa vida espiritual? Ou levamos a vida espiritual empurrando com a barriga,
se conformando com o pecado, não é verdade? Insensível à voz do Espírito Santo, insensível às coisas de Deus, sendo guiado pela carne, né? Mas veja que a prudência de Davi, Salmos 19. Quando a gente fala salmo, irmão, a gente não diz o capítulo, salmo capítulo tal, salmo capítulo tal, versículo tal. Não dizemos assim, porque salmo, irmãos, são cânticos, são louvores. Então a gente diz o número do salmo, Salmo 19. E os versículos, a gente não diz versículo, a gente diz versos, porque são cânticos. Amém ou não amém, irmãos? Quem aprendeu, dê glória a Deus. Quem já sabia, diga aleluia. Então, se você já sabe, faça certo. Não, pastor, eu já sei disso, então faça certo. Quando for, né, ter oportunidade, não venha dizer Salmo capítulo tal, versículo tal. Não faça isso não, irmãos, que eu vou ficar com vergonha. Não sei se o pastor não ensina não, lá na igreja desse pessoal. Se for obreiro, piorou. Aí é que eu fico com vergonha mesmo, não é verdade? Porque eu vou dizer assim, mas meu Deus do céu, será que esse obreiro, pastor não ensina não, irmãos? Né? Mas às vezes a gente aprende a Bíblia e quer praticar o Alcorão. Não pode ser assim não. A gente tem que aprender a Bíblia e praticar a Bíblia. Amém? Salmo 19 e o verso... Salmo 19, o verso 12. O 12 diz assim: quem pode entender os próprios erros? Ou seja, quem pode conhecer totalmente os pecados? Aí ele termina, ele faz essa pergunta e depois ele diz para Deus: expurga-me tu dos que me são ocultos. O que é que ele está dizendo? Perdoa-me, Senhor, daqueles pecados que eu não conheço, são ocultos de mim. Mas eu não quero pecar contra ti. Se eu pequei, nem sei, mas até por esses pecados que eu não tenho conhecimento, eu peço perdão. Quem diz amém? Então perdoa-me, purifica-me, expurga-me esses pecados. Agora veja o versículo 13, irmãos, o verso 13, verso 13, viu? Já ia dizendo o versículo, verso 13. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assim ori de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Está vendo o que ele disse? Senhor, olha, guarda o meu coração da soberba. Ou seja, não me deixe eu pecar, não me deixe me ensoberbecer, não me deixe me orgulhar, não é? Não me deixe, eu venci Golias. Eu venci Golias. Dos meus irmãos, nenhum foi ungido rei, mas eu fui ungido rei. Nas batalhas contra os filisteus eu venço. Eu sou próspero. Eu sou um rei abençoado. Eu sou um rei, né? Que conquistei muito, fiz muita coisa, mas não deixa eu me orgulhar. Não deixa a soberba vir. Porque se o Senhor me ajudar a não pecar, né, esse tipo de pecado, ele não vai se assenhorear de mim, eu serei sincero, ficarei limpo de tão grande transgressão. Quer dizer, o pecado de soberba é pequeno ou é grande, irmãos? É pecado. Mas eu quero entender esse negócio, porque uns dizem assim, não, mas é porque não existe pecadinho nem pecadão. Não existe pecado pequeno nem pecado grande. Como é que aqui está dizendo que a soberba é um pecado grande? Entenda de uma vez por todas. Entenda, não existe pecado pequeno nem pecado grande. Para Deus, todo pecado é pecado. Todo pecado, né, desagrada a Deus. E todo pecado tem uma consequência. Isso aí, diante da santidade de Deus. Agora, em termos de gravidade, existem pecados grandes e pecados pequenos. Em termos de gravidade, existem pecados que João diz que é pecado para a morte. Então existe sim. Uma pessoa pensar em ter vontade de matar outra pessoa, ela está pecando sim ou não? Mas é o mesmo que ela matar? Não. Mas é pecado, é ou não é? Para Deus todos eles dois são pecados. Só que o mais grave é aquele que é executado, é aquele, né, que a Bíblia vai dizer que ele é grave.
E a Bíblia diz que o adultério é um pecado grave. A Bíblia diz, né, que muitos outros pecados são graves. Dentre eles aqui, a soberba é uma grande transgressão, é um grande pecado. Amém, irmãos? Quem é sábio tem que fazer que nem Davi. Deus, me livre da soberba. Guarda o meu coração da soberba. Guarda o meu coração do orgulho, da prepotência. Não deixa eu me envaidecer. Eu falei aqui, irmãos, o ouro é provado do fogo, a prata, o crisol, e os homens são provados pelos louvores. O que são louvores, pastor? Elogios. Elogios. Você faz uma coisa maravilhosa, alguém vai elogiar você. Pronto, é uma prova. Você está sendo provado. Você está sendo provado. Se você reconhecer que o que você fez, se não fosse a boa mão de Deus na sua vida, e você transferir a glória para Deus, se você fizer isso, você está aprovado. Mas se você dizer, foi reprovado. Amém ou não amém? Vamos ver vamos dizer assim, vamos ver um exemplo clássico, irmãos. Um exemplo clássico de soberba. Vamos ver. Primeiro, não é só Provérbios 16, 18 que fala da soberba, não. Outras passagens de Provérbios também falam sobre a soberba. Por exemplo, veja aí, Provérbios 11, versículo 2. Provérbios capítulo 11 e o versículo 2. Diz assim: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está o que, irmãos? A sabedoria. Então, quem é soberbo não é sábio, é tolo. E está afrontando a Deus, né? Com o seu pecado. Mas quem é humilde é sábio. Ou seja, quem é sábio é humilde. Por quê? Porque com os humildes está a sabedoria. Amém, irmãos? Outra passagem de Provérbios sobre soberba. Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Já está ali, está. A soberba do homem, olha só, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra. Então, quem é soberbo vai ser abatido, mas quem é humilde vai ser honrado. Então, é melhor ser o quê? Soberbo ou ser humilde? Se você for sábio, se eu for sábio, vou buscar a humildade. Amém, irmãos? Para que Deus nos honre a mim e a você. Né? Mas se é soberba, se o meu coração tiver soberba, não é verdade? Então, não vai haver prosperidade em nossa vida. Vai ser abatido. A soberba do homem o abaterá. Ele vai ser abatido. Veja, irmãos, que a leitura que a gente fez, Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína. O que é que está querendo dizer? Primeiro, irmãos, a pessoa, ela vai e se soberbece. Ela se engrandece diante, né, de uma bênção, diante de uma bênção espiritual, de uma bênção financeira, diante de um sucesso profissional. Isso é em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Diante de um sucesso acadêmico, estudantil, diante de um sucesso profissional, diante de um sucesso espiritual, de uma bênção espiritual, diante de um sucesso financeiro. Então a pessoa está bem na vida, está bem, graças a Deus. Aí ele se ensoberbece.
primeiro vem a soberba. E depois da soberba vem o quê? A ruína. Por quê? Porque Deus não vai abençoar, Deus não vai dar graça, como diz, a gente vai ver outro texto depois. Deus não dá graça, lá em Tiago diz isso. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quer dizer, quando a pessoa se eleva, se engrandece, se soberbece, pode esperar a queda. Porque o resultado é queda. O resultado é o quê? Tragédia. O resultado é o quê? É vergonha. O resultado é o quê? Decepção. Da mesma forma que Deus fez com Satanás, sim ou não? Eu vou botar meu trono, vou ser igual ao Altíssimo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus abateu a ele mais profundo. E ele ainda não chegou lá, viu? Porque ele vai mais profundo ainda. Para onde ele estava e onde ele está, já foi uma grande queda. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Aleluia. Foi quando o arcanjo Miguel venceu a batalha contra ele. Isso é um grifo meu, não estou falando aqui, nunca li isso, nunca não vi teólogo falar isso. Na minha concepção, Miguel foi nomeado arcanjo quando Deus levantou o exército para destruir Satanás do céu, expulsar Satanás. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque se você ler os textos que a gente viu em Ezequiel 28 e em Isaías 14, você vê que quem era o destaque dos anjos, de um modo geral, era ele. Ele era o destaque em formosura, em esplendor, em glória. Ele era o destaque. Não tinha outro ser que tivesse, não é, um destaque tão grande como, não é, ele. Mas como ele se soberbeceu, de anjos, Deus levantou um arcanjo, quer dizer, um líder dos anjos. E o nome dele foi o quê? Miguel, para dizer o quê? Quem é como Deus? Deus não guerreou contra Satanás, ele não precisou disso, porque Deus não precisa disso. Deus levanta Miguel e diz assim: teu nome é Miguel, para dizer quem é como Deus, e você vai vencer a batalha. Aleluia, porque quem é que pode ser como Deus? Esse atrevido quer ser igual a mim? Quem pode ser igual a mim? E houve batalha no céu, louvado seja o nome de Jesus. Miguel, com o seu exército de anjos de Deus, venceu Satanás e ele caiu do céu, junto com os anjos. Tem um texto lá em Apocalipse que diz que a cauda do dragão levou a terça parte das estrelas do céu. O que é a terça parte das estrelas? As estrelas representam anjos, que ele derrubou com ele. Agora, irmãos, escute bem. Tudo isso foi porque Deus concedeu aos anjos livre-arbítrio por causa disso. E alguns ficam dizendo assim: Deus criou Satanás, foi Deus que criou Satanás. Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer e concedeu a ele, junto com os outros, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E pelo livre-arbítrio ele se rebelou contra Deus. E ele enganou a terça parte dos anjos do céu para ficar do seu lado. E aí foi expulso ele e os anjos. Agora escute bem. Todos os anjos de Deus passaram por esta prova. Todos eles passaram por essa prova. Teve a maioria que ficou do lado de Deus. Quem pode dizer amém? E não se deixou corromper. Eles tinham livre-arbítrio e podiam ir para o lado do diabo, mas disse: não, eu vou ficar com Deus, eu vou ficar com o Senhor. Hoje, irmãos, esses anjos que foram fiéis a Deus não podem pecar mais, porque já passaram pela prova do livre-arbítrio. O que quer dizer, que o senhor está querendo dizer isso, pastor? É que Deus está fazendo a mesma coisa com o ser humano. Nós, seres humanos, irmãos, temos a liberdade de escolher o que quisermos. É o livre-arbítrio. Eu e você tem o livre-arbítrio. Se quiser conduzir para o mundo, pelo caminho do mal, de Satanás, é um livre-arbítrio. Mas aqueles que estiverem com Deus e forem fiéis até o fim, um dia, a Bíblia diz o quê? Que nós seremos como os anjos de Deus. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que quando nós tivermos um corpo glorificado,
A gente vai ser igual aos anjos. Como, pastor? Nunca mais nós vamos pecar, porque fomos ser aprovados por Deus, porque escolhemos Deus até o fim. E fomos fiéis a Deus até o fim. Jesus chama hoje os santos anjos de Deus. Esses anjos que estão com Deus não podem pecar mais. Por quê? Porque já passaram pela prova do livre-arbítrio. Agora eu e você estamos passando pela prova do livre-arbítrio. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É a palavra de Deus para nós. Amém, irmãos? Olha só. Eu vou finalizar com um exemplo clássico na Bíblia. Daniel capítulo 4. Abra a sua Bíblia. Olha, é um exemplo clássico na Bíblia, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. É um exemplo clássico. Todo mundo aqui, eu acho que já ouviu falar de Nabucodonosor. É dele que a gente vai falar. Daniel capítulo 4. Veja aí. A partir do versículo 27. Olha só. Irmãos, Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele teve um sonho de uma árvore esplendorosa. Vinham as aves do céu, faziam um ninho na árvore, aquela árvore. Ninguém soube interpretar o sonho. E ele chamou Daniel, porque ele já sabia, que já tinha acontecido antes. Ele via que Daniel tinha o Espírito de Deus na vida, o Espírito Santo de Deus. Mas durante o sonho tinha uma voz que dizia: corta a árvore, corta e vai ser. Espanta as aves, espanta tudo, corta a árvore. Agora deixa o tronco, mas corta tudo. Ele sem entender o que foi. Daniel vai interpretar o sonho para ele. A árvore é ele, o grande rei da Babilônia. A Babilônia foi um dos maiores impérios na época, irmãos. E nesse período Israel estava cativo na Babilônia. Daniel era um dos jovens que foram para lá, junto com Misael, Ananias e Azarias, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ezequiel era o profeta que estava lá, e o povo de Deus estava lá cativo. Foi Deus que deu, por causa do pecado, né, o domínio do povo da terra santa, do povo da terra que mana leite e mel, da terra Jerusalém, Israel, deu a Nabucodonosor. Foi Deus que deu por causa do pecado do povo. Deus chama Nabucodonosor meu servo, não porque ele servia a Deus, mas é porque Deus usou ele para poder punir o povo de Deus por causa do pecado. Mas Nabucodonosor era um camarada que, irmãos, era um poderio, a glória, a majestade do reino da Babilônia, eram os caldeus, ele era o rei, poderosíssimo, região vasta de domínio. Mas ele pecava contra Deus por causa da soberba. Deus disse para ele: olha, a árvore é você. Ele vai explicar tudo direitinho. E ainda aconselha, Daniel aconselha a ele: olha, se redime dos teus pecados. Quem sabe Deus vai, né, te poupar. Mas não adiantou de nada. Abra a sua Bíblia aí, Provérbios 4, 27. Daniel, né? 4, 27, né? 4, 27. Portanto, ó rei, é Daniel falando para Nabucodonosor: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, mas ele não ouviu o conselho. 1 ano depois, irmãos, tem gente que é assim: Deus fala com ele, Deus aconselha ele, Deus orienta ele, e ele não abre mão da rebeldia, do pecado, da desobediência. E Deus dá tempo. Deus é longânimo, Deus é bom. É mentira desse povo que está na internet dizendo que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus faz. Isso é mentira. Deus é bom a todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é bom. Quem não presta é o diabo. É mentira, irmão. Não vá nessa onda, não. Deus deu tempo a ele. 1 ano depois, olha só. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia,
falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Está vendo, irmão? 12 anos, 12 meses, um ano depois, estava ele no palácio, suntuoso palácio. Não é essa Babilônia que eu construí para a minha casa real. Olha para aí. Com a força do meu poder, olha para aí. E para a magnificência, ó, para a glória da minha magnificência, para a minha glória. No sonho, Deus tinha mostrado o que ia acontecer com Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor não se arrependeu do seu pecado, da soberba, da sua prepotência, da sua arrogância, do seu orgulho, o que foi que aconteceu? Versículo de número 30, né? 31, né? Ainda, olhe, presta atenção, porque Deus é amor, mas também é o quê? É justiça. Deus é justiça. E de Deus ninguém zomba. De Deus ninguém zomba, irmãos. Ele é longânimo, é paciente, mas de ele ninguém zomba. Ainda estava a palavra na boca do rei, quer dizer, Nabucodonosor estava dizendo isso, se gloriando, ainda estava na boca dele, a glória que ele estava dando para ele mesmo. Quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor. Agora não tem sonho, não é Daniel interpretando sonho, mas é a voz do próprio Deus falando com ele. Olha só, passou de ti o reino, acabou, é até aqui. De agora por diante, por um período, até você se humilhar, você não vai ser rei não. Mas pensa que vai ser um homem comum? Nada. Deus, ó irmãos, Deus abate o exaltado. Ele exalta o humilhado, mas ele abate o exaltado, irmãos. Ele abate. Ele abate o exaltado, ele sabe abater. E não importa quem é. Olha só, versículo 32. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Vai viver que nem bicho. Que nem bicho. Far-te-ei comer erva como bois, comer capim, mato, pastar que nem bicho. E passar-se-ão 7 tempos sobre ti. Tinha um período que ele ia ficar assim. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Ou seja, Nabucodonosor, tudo isso você fez porque eu permiti. Fui eu que quis, foi eu que dei esse poder, foi eu que te levantei. A glória não é tua, a glória é minha, a honra, a glória é minha. Você não é ninguém, vai ficar que nem bicho, comendo capim. Tem mais. Na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como bois. Ele ficou que nem um louco, e que nem um animal. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, debaixo de chuva. Até que ele cresceu o quê? Pelo, como as penas da águia. E as suas unhas como as das aves. Cresceu pelo, cresceu unha, e ficou comendo que nem um bicho. Quem era ele, hein? Cheio de glória, de esplendor, sentado num trono, com a coroa, com tanta soberba. Olha aí o que Deus fez com ele. Olha aí, versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, agora é ele que vai dizer o testemunho. Eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu quê? Entendimento. E eu bendisse a quem, irmãos? Ao Altíssimo. Quem pode dar glória a Deus aqui nesta noite? Quem pode dizer, bem dizer a Ele? A Ele a glória. Somente a Ele, irmãos. Somente a Ele a glória. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Como que diz, eu tenho um reino aqui, mas eu vou morrer, vai passar, mas ele vai continuar sentado no trono no céu. As gerações passam, os reis passam, os reinos passam, mas ele continua governando o universo. Ele é rei dos reis, é senhor dos senhores. Aleluia. E todos os moradores da terra são reputados em nada. A gente diante de Deus é nada, irmãos. Ele olha lá e não vê nada. É que nem pó diante de Deus. Nós somos pó.
e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estouvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Quem é que pode dizer o que é que o senhor está fazendo? Quem é que pode dizer isso para ele? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Deus botou ele de volta no trono porque ele quis. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi o quê? Aumentada. Quando ele diz a minha glória foi aumentada, não é ele se gloriando mais não, ele está querendo dizer que depois que ele deu glória a Deus, Deus abençoou ele mais ainda como rei, porque ele deu glória a Deus. Aleluia, porque ele se humilhou diante de Deus, porque ele tirou a soberba, o orgulho do coração, aí Deus abençoou ele mais ainda como rei. Versículo 37, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar, repita comigo, pode humilhar, e pode humilhar aos que andam na soberba. Vou encerrar porque eu vou falar da humildade na próxima, não dá mais para falar da humildade. Mas irmão, deu para entender? Irmão, tem gente, irmãos, que acha que só ele canta bonito, só ela canta bonito. Tem gente que diz: fulano é dirigente, faz isso, mas se fosse eu, fazia melhor. Você fazia nada, porque você é soberba e soberbo. Você se acha melhor do que todo mundo. Tem crente assim. Eu estou falando aqui, eu sei que está sendo gravado, alguém pode receber essa palavra, quem sabe pode se converter. Quer ser melhor do que todo mundo, anda com o rei na barriga, humilha as pessoas, pisa nos outros, bota os outros para trás, não recebe conselho de ninguém, não quer obedecer ao seu líder e quer ser melhor do que os outros. Deus vai abater. Deus vai abater. O convite de Deus nesta noite para mim e para você, sabe o que é? É para dar glória a Ele. É para não querer ser melhor do que ninguém. Se você fizer alguma coisa boa para Deus, e seja para quem for, glorifique a Deus. Foi Ele que te deu esse dom, te deu essa sabedoria. A glória é para Ele, irmãos. Um certo pregador disse assim: olha, hoje vai ser pregador, a pregação vai ser o que eu vou pregar. Vocês vão ver, o fogo vai cair. Porque quando eu prego, o fogo cai. Porque eu sou bom. Eu prego mesmo, Deus é comigo mesmo. Deus é comigo. Quando eu pregar, vocês vão ver. Se o melhor pregador do congresso não vai ser eu, se o melhor... Eu sou bom mesmo, meu pai. Igreja lotada. Chegou o pregador. Subiu no púlpito. Paz do Senhor, paz do Senhor, a paz do Senhor. O tempo foi passando, vamos ouvir a mensagem. Lá vem um pregador. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abriu a Bíblia. Meus irmãos, Deus fechou a torneira. E ele querendo pregar. Isso foi um fato verídico. Um momentinho, irmãos. E o povo: ajuda ele, Jesus. Tem misericórdia, Deus. Ajuda ele. Que vergonha. Vou para o carro. Então, pastor, o senhor prega. Aí veio, pregou a palavra. E ele ficou lá, cabeça baixa, envergonhado. Depois terminou o culto. Ele pega a Bíblia, levanta do culto, termina o
Deus só falou isso para ele, somente isso. Usou uma serva dele, um vaso, porque Deus ainda tem vaso na terra que fala, ainda tem profecia que é de Deus. A Bíblia diz: não desprezeis a profecia e nem extingais o Espírito. Deus ainda fala, ainda há poder de Deus. Aqui é a igreja pentecostal, não é, irmãos? Então dê glória a Deus, porque Deus ainda fala na terra. Lá vem ela, chega o homem à frente dele. Se tu subisse no púlpito da forma que tu descesse, grande coisa eu ia fazer através de você. Acabou. Amém ou não amém? Por quê? Porque ele subiu soberbo, mas depois saiu o quê? Humilhado. Deus queria isso. Deus quer isso de mim e de você, irmãos. Deus quer usar a gente. Quem disse que você, né? Porque faz alguma coisa lá do trabalho. Olha, eu não estou falando isso de igreja, não. Estou falando de igreja só, não. É em todas as áreas da sua vida. Escute. Se você quer ser uma pessoa abençoada, honrada, próspera, reconhecida por Deus e pelos homens, seja humilde. Seja humilde. Seja humilde. Quando for elogiado, dê glória a Deus. Reconheça que você não é nada, você não é ninguém, e Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quer ser bem sucedido na escola, na vida acadêmica, tire nota boa, e alguém elogiar, você diz: eu sei quem é que me ajudou, foi Deus que me ajudou, me deu sabedoria, me deu saúde, me deu inteligência. Está sendo bem sucedido no trabalho, né? Dê glória a Deus. E na igreja nem se fala, irmãos. Dentro da igreja tem algumas pessoas que eu acho que não lê a Bíblia mesmo, não é? É difícil, estão dentro da igreja, mas não lê a Bíblia, né? Onde é que eu vou me gloriar se eu trouxer uma mensagem bonita, uma mensagem edificante, que almas se renda aos pés de Jesus? 100, 200, 300 almas. Onde é que eu vou me gloriar? Onde está a minha glória nisso, irmãos? Onde está a minha glória nisso? Porque a palavra é dele, o dom é dele, a honra é dele, a glória é dele, o ar que eu respiro é dele, a sabedoria que ele me deu é dele, tudo é dele, irmãos. Como é que eu posso me gloriar? Eu e você só somos barro. Ele é que é o oleiro, quem faz é ele. É ele quem usa, é ele quem faz, a glória para ele. Aleluia. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude. Vamos ser sábios, vamos ser prudentes. Vamos fazer que nem Davi. Olha, Senhor, guarda o meu coração dessa grande transgressão, eu serei limpo. Quem diz amém? Que Deus nos abençoe. Diácono Alexandre vai orar pelo dizimista ofertando da casa do Senhor. Glória a Deus. Eu não sei se a cantora Rebeca já cantou. Cantou não, então vai cantar. Pronto. A cantora Rebeca vai cantar dízimos e ofertas, irmãos. Tá?